O Eduardo Bolsonaro havia anunciado, junto com o neto do ditador, que ainda era só o começo. Tudo que estava acontecendo, essa história dos Estados Unidos querer mandar no Brasil numa série de questões, querer mandar no nosso judiciário, querer obrigar o nosso judiciário a fazer o que eles querem. Eles haviam avisado, Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador, olha, isso é só o começo, ainda tem muito mais por vir. E eles não estavam mentindo. Agora, o Trump quer acabar com o Pix aqui no Brasil. Veja só, cara. Ele quer acabar com o Pix no Brasil. Ele quer fechar a 25 de março. Ele quer avançar sobre uma série de questões que aí já não é nem mais uma questão de soberania. Eu acho que esse assunto ficou até pequeno. Aí já é uma questão de um crime real contra um outro país em querer mandar, por algum motivo, a gente sabe qual é, né, por conta do Jair Bolsonaro, os Estados Unidos se colocaram contra o Brasil. É guerra contra o Brasil. É uma guerra contra o nosso país. Eles declararam guerra. É tão assustador que eu estava lendo aqui essa reportagem e trazendo as informações para você antes aqui da gente gravar esse vídeo, e eu estou em estado de choque, eu ainda não consegui me recuperar do que eu estou vendo aqui. Mas eu vou trazer para você em detalhes. A informação, ela sai pela Folha de São Paulo. Estados Unidos reclamam de Pix e pirataria e falam até da 25 de março em investigação sobre o Brasil. A apuração aberta a pedido de Trump vai avaliar práticas em áreas como comércio eletrônico, tecnologia, taxas de importação e desmatamento. E aí, o documento fala sobre essa investigação comercial, que foi aberta lá pelos Estados Unidos, como uma possível prática desleal do país em relação a serviços de pagamentos eletrônicos. Aí, olha só o que está no relatório. O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo, como se nós não pudéssemos ter o Pix. Eu vou trazer aqui para você os detalhes de tudo aquilo que está no relatório para você entender um pouco mais. Comércio digital e serviços de pagamento eletrônico. Aponta supostas práticas desleais em relação aos serviços de pagamento eletrônico, incluindo o favorecimento de serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo brasileiro, como o Pix. Para os Estados Unidos, o Pix é desleal. Olha só. Diz que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro tornou as empresas de mídia social responsáveis por publicações ilegais de seus usuários, mesmo sem ordem judicial, incluindo uma ampla gama de discursos como o político, o que poderia levar à remoção peremptiva de conteúdo e aumentar o risco de danos econômicos para empresas de mídia social nos Estados Unidos. E aqui a gente tem que colocar uma questão. Existe um pouco aí também da participação dessas empresas, Meta, esse pessoal todo que estava lá quando o Trump tomou posse. Esse pessoal todo está utilizando, né, o Trump para essa finalidade. Mas tem um detalhe importante. Nada disso que está sendo dito aqui foi consolidado, ou seja, nós não temos uma lei ainda finalizada pelo nosso Congresso, a gente não tem muitas questões envolvidas nesse campo. É uma pena, porque a gente tem falado há muito tempo aqui sobre a necessidade da regulação e regulamentação nas redes sociais, e esse pessoal todo que agora está movimentando o Trump contra o Brasil, eles são contra. O mais absurdo, você vai ver uma série de questões aqui que eu vou trazer para você, e você vai perceber o seguinte, coisas que eles não fazem, coisas que eles combatem, agora eles estão usando contra o nosso país. É absurdo. Seguindo aqui, cita ordens secretas de tribunais para que empresas de mídia social dos Estados Unidos censurassem milhares de postagens e desativassem dezenas de críticos políticos, incluindo cidadãos dos Estados Unidos, por discurso lícito em solo norte-americano. Essas questões que eles dizem secretas, tá? É porque, obviamente, aqui no nosso país nós temos o sigilo de justiça. Então, quando é pedido, inclusive os próprios advogados das defesas pedem isso, tá? Então, quando você está sobre sigilo de justiça, você realmente, essas ordens, elas não são secretas, elas são sigilosas. Isso faz parte da nossa lei, isso faz parte do nosso ordenamento jurídico. É importante saber.
menciona restrições excessivamente amplas à transferência de dados pessoais para fora do Brasil, incluindo para os Estados Unidos. Podem impedir o processamento seguro de dados ou a prestação de serviços a partir de servidores dos Estados Unidos. Aqui é uma baboseira sem tamanho, porque isso aqui diz respeito exclusivamente a postagens criminosas nas redes sociais, tá? Tarifas preferenciais injustas do Brasil. Afirma que o Brasil reduziu tarifas de forma injusta e preferencial para certos parceiros comerciais grandes, como Índia e México, em setores específicos, aplicando tarifas mais altas às importações dos Estados Unidos, o que favorece as exportações desfavorece as exportações dos Estados Unidos. Aqui, o que ele está dizendo? Olha, vocês não podem fazer acordos bilaterais. Vocês não podem fazer isso. Vocês só podem fazer acordos que beneficiem os Estados Unidos. Você não pode negociar com o México, você não pode negociar com a Índia, você não pode negociar com nenhum outro país. Você só pode negociar com os Estados Unidos. Se você negociar com algum outro país, você está nos afetando. Aplicação da lei anticorrupção. Indicações de que os esforços anticorrupção do Brasil enfraqueceram, com promotores se engajando em acordos opacos de leniência e evidências de conflitos de interesse em decisões judiciais, o que pode desfavorecer empresas dos Estados Unidos engajadas em comércio e investimento no Brasil. Eles nem sequer tocam no assunto do que foi a Lava Jato, né? Porque se você falar sobre essas questões da Lava Jato, porque você sabe muito bem, né? A Lava Jato foi feita em parceria com os Estados Unidos e com órgãos dos Estados Unidos. Moro foi muitas vezes para lá, Dallagnol foi muitas vezes para lá. Eles não vão falar sobre isso. Você entende a cara de pau? Proteção de propriedade intelectual. Aponta falha em combater eficazmente a importação, distribuição, venda e uso generalizados de produtos falsificados, consoles de jogos modificados e dispositivos de streaming ilícitos, sem remédios ou penalidades dissuasoras. Também diz haver falha em combater a pirataria de conteúdo protegido por direitos autorais, impede a adoção de canais de distribuição de conteúdo legítimos, prejudicando os setores impulsionados pela inovação e criatividade nos Estados Unidos. Firma que a alta pendência média de pedidos de patentes, especialmente para aplicações biofarmacêuticas, quase 7 anos em média, e 9 anos e meio para patentes farmacêuticas concedidas entre 2020 e 2024, reduz o prazo da patente. Aqui a gente tem uma questão de opinião, né, porque tem pessoas que são a favor de pirataria, tem pessoas que são contra a pirataria, é uma questão de opinião, e aí eu posso deixar para você a sua opinião, se você é a favor ou contra, é uma questão muito pessoal isso. Mas o que eu posso afirmar com certeza e convicção? Nós não temos, essa é uma questão, nós não temos um levantamento concreto do impacto da pirataria no Brasil em relação ao mercado. Essa relação não existe. A gente não tem esse levantamento. Então, na verdade, infelizmente, para que a gente possa ter uma opinião, a gente precisa ter dados, a gente precisa ter informação concreta. E a gente não tem. Então, até para que eu possa trazer para você uma opinião, eu posso dizer para você assim, eu particularmente não sei. O que eu sei é que, por exemplo, aqui no nosso trabalho, no meu trabalho, por exemplo, eu compro o pacote Adobe, eu não faço pirataria de software, eu não faço pirataria de música, porque a gente tem hoje esses streams, né, de Spotify. No meu caso aqui, eu tenho o Deezer gratuitamente, então não tem problema com pirataria de música. E nas piratarias de filme, essas coisas todas, você tem Netflix e tudo mais, acho que isso acabou muito. Agora, fica essa questão de produtos como, sei lá, produtos de vestuário e coisas assim, aí já é uma outra história, não dá para dizer detalhes a respeito disso. Mas existe uma questão com relação a essa questão farmacêutica. Durante muito tempo, nós vimos pessoas entrarem, por exemplo, na Amazônia, explorarem aquilo que está lá, né, na Amazônia, levarem mudas para fora do país, fazerem esse tráfico, que é um tráfico biológico, vamos dizer assim, né? E eles simplesmente desenvolveram medicamentos fora do país utilizando aquilo que é riqueza nossa aqui no Brasil. Isso aconteceu e acontece inúmeras vezes. Nenhuma vírgula a respeito disso nesse relatório, né? E nós mesmos, o brasileiro, nosso país, Brasil, a gente trata com muita leniência, a gente trata com muita tranquilidade, isso que eu acho um erro, tá? Essa é uma questão que a gente tem que tratar com muita seriedade.
Mas eles não falam sobre isso, né? Eles estão vendo só o lado deles. Acesso ao mercado de etanol. Diz que o Brasil abandonou o tratamento recíproco e virtualmente livre de impostos para o etanol que promovia o comércio bilateral e impôs tarifas de importação íngremes e injustas sobre o etanol nos Estados Unidos. Afirma que as exportações de etanol dos Estados Unidos para o Brasil caíram significativamente devido a essas tarifas, indicando uma desvantagem considerável para a produção norte-americana. Aqui tem uma questão, tá? Os Estados Unidos importaram cerca de 200 milhões de dólares de etanol do Brasil e o Brasil importou dos Estados Unidos cerca de 50 milhões de dólares. A gente tem que levar em consideração que o fato do etanol nos Estados Unidos ser produzido em Houston, ele acaba sendo tem essa facilidade, né, de transporte para o Brasil e ele é mais barato, ele acaba ficando mais barato do que o etanol brasileiro. Mas a gente também tem, já há um bom tempo, nós saímos à frente na produção de combustível renovável aqui no Brasil, e é um mérito, inclusive, nosso, e a gente precisa levar em consideração que a gente também tem que fortalecer a nossa indústria. Então essa questão do etanol, ela é complexa, ela não pode ser analisada de uma maneira tão fria assim, e ela precisa ser levada em consideração o fator que a gente exporta e importa, existe uma relação, e de fato aqui há algo a se conversar, porém não nesse ponto de vista, em que nós estamos prejudicando os Estados Unidos. Isso de fato não está acontecendo. Mas vamos lá. Desmatamento ilegal. Cita falta de fiscalização efetiva das leis e regulamentações ambientais no Brasil que contribui para o desmatamento ilegal com terras ilegalmente desmatadas, sendo usadas para a produção agrícola, o que confere vantagem competitiva injusta às exportações agrícolas brasileiras. Afirma haver relatórios de níveis significativos de exploração de madeira ilegal, com estimativas de que mais de 1/3 da madeira amazônica seja de origem ilegal, e o uso de trabalho forçado. Aponta corrupção no sistema que permite que madeira colhida ilegalmente seja disfarçada como legal através de documentação fraudulenta e suborno de funcionários brasileiros, entrando no mercado dos Estados Unidos a preços mais baixos e criando uma vantagem justa. Será que aqui os Estados Unidos vai punir o ex-antiministro do meio ambiente do Bolsonaro? Porque foi ele que forçou a barra para que a gente pudesse sair daqui com madeira ilegal. Foi ele que fez um trabalho, ele e o próprio governo Bolsonaro fizeram um trabalho de desmatamento aqui no Brasil e favorecendo madeireiros ilegais de uma forma absurda. O governo o Lula está até agora, 2 anos e meio, tentando arrumar de todas as formas essa situação. É claro que isso existe, né, continua existindo, mas você dizer que o governo atual é responsável por isso, sendo que o governo atual está combatendo isso, é de uma sacanagem descomunal. Principalmente porque o Trump, o governo Trump, eles são uma tragédia do ponto de vista ambiental. Vou trazer aqui para você algumas dessas informações, olha só. Governo Trump anuncia onda de reversão de medidas ambientais nos Estados Unidos. Medida revoga limites de emissões para usinas de energia e automóveis, bem como a redução das proteções para cursos d'água. Olha isso. Donald Trump, essa aqui é uma matéria do National Geographic. O presidente americano tirou... Donald Trump, o vilão do clima. O presidente americano tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, o que o mundo perde ou ganha com isso afinal. Aliás, aqui nós temos uma... Nessa informação aqui do National Geographic, eles ficam assustados porque a Coreia do Norte criticou a saída do Trump do Acordo de Paris, né? São umas coisas absurdas, né, esses caras. Trump aposta no dumping socioambiental. Expulsão de imigrantes e a reversão de transição energética visam instaurar um regime de superexploração da força de trabalho e da natureza. Olha quem está cobrando coisas do nosso meio ambiente aqui, é esse vagabundo. E aqui nessa reportagem eles falam sobre o fracking. Essa exploração, chamada fracking oil, você explora o óleo adicionando água com produtos químicos em rochas, e aí você tem a destruição de veios d'água, a destruição do lençol freático, a poluição do local. Você provoca uma devastação gigantesca para você ter uma exploração mais barata de petróleo. Isso daqui é criminoso, é criminoso. Setores da extrema-direita brasileira queriam trazer isso para o Brasil, né? O fracking aqui no Brasil, para você diminuir o custo de exploração.
de petróleo. E por que isso? Porque como ele está com esses tarifaços aumentando muito a inflação, ele quer, por intermédio dessa exploração barata, aumentar a exploração de óleo, né, para que ele possa cobrir os custos das ações irresponsáveis. Qual é o resumo dessa história? Não há limites quando a gente abaixa a cabeça para um país como os Estados Unidos. Isso daqui não é o Trump, isso daqui é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem essa natureza. Eles têm essa natureza. Eles se julgam os donos do mundo, mas isso não é agora não, tá? Isso sempre foi assim. Isso desde o final da Segunda Guerra Mundial. Eles sempre foram assim. Eles sempre se colocaram como a grande potência mundial, mandando, passando por cima de todo mundo como um rolo compressor. E agora, por essa ação do Bolsonaro, para livrar o Bolsonaro da cadeia, eles vão avançar contra tudo aquilo que faz com que o nosso país tenha a nossa identidade, até contra o Pix. O maior absurdo de tudo, dizer que o Pix é desleal, que o Pix é criminoso, que o fato da gente ter o Pix aqui para o nosso país é um crime. Isso é absurdo a um ponto que eu não tenho palavras. Eu até peço para que você coloque as suas palavras aqui. O que você acha dessa ação do Bolsonaro utilizando o filho dele nos Estados Unidos para fazer esse tipo de ação contra a gente? O que você acha a respeito disso? Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dê o seu like. Dê o like, por favor. É muito importante. Peço para você se inscrever mesmo, a gente precisa de inscritos aqui no canal. Coloque aqui o que você pensa a respeito de tudo que está acontecendo. Eu queria muito saber qual que é o seu pensamento. A gente tem aquela dica especial da renda extra, apenas com o seu celular você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você pode ter esse dinheirinho a mais aí para você todo mês. Todo mês um dinheirinho para você. Vale muito a pena, tem gente que está ganhando inclusive em dólar. Eu tenho novidades aqui para você, nos próximos vídeos a gente vai trazer os detalhes aqui, muito bacana, as pessoas ganhando em dólar, e eu vou trazer aqui para você a Fernanda, né, que o pessoal tá falando a respeito dela, uma amiga querida, que está também fazendo o seu faturamento em dólar aqui, começou ganhando R$500, e é isso mesmo, ninguém está falando que você vai ficar milionário, tá? A gente está falando a possibilidade de você ganhar em dólar, de você ganhar, logicamente, em real, você trabalhar apenas com o seu celular. É o primeiro comentário fixado e eu mesmo vou explicar tudo para você. Tem uma mini aula bem bacana que eu preparei para você. Entra aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero pedir, por favor, para você ajudar, para a gente continuar o nosso trabalho. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Eu peço, por favor, ajude o nosso trabalho. É qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, né? Você ajuda aí o valor que você puder e eu agradeço de coração. Já já a gente está aqui. Salve progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó. Defende meu pai, defende meu pai. Defende meu pai, defende meu